Faremos a solução desse puzzle de programação do BigRoad, tá? O 3339, em que ele pede para achar a quantidade de quadrados perfeitos que existe dentro de um intervalo dado. Com quadrado perfeito ele também conta o 0 e o 1, né? Claramente. Esse intervalo vai ser o LR. E nós vamos resolver aqui. Vamos lá, vamos ler a entrada aqui. A entrada ele diz que tem que ser um número Q inteiro, que vai representar o número de questão de uma prova. Então ele tem um Q2 aqui, que vai ter duas linhas, as duas entradas, em que ele dá os intervalos L e R. E temos aqui umas restrições em que diz que o Q tem que ser menor ou igual a 1000 questões, ou maior ou igual a uma questão. Então ele tem que ser maior que 1 e menor do que 1000. Maior do que 0 e menor do que 1001, né? Pode ser igual. O limite inferior L ele é menor do que o limite superior R, menor ou igual, e os dois tem que ser menor do que 100 milhões ou maior do que 0, esses limites. Então vamos fazer um esboço aqui do que está acontecendo. Então aqui a gente teria um intervalo L e R, tá? Em que vai ser dado esses dois intervalos. E a gente quer achar a quantidade de quadrados perfeitos que existe aqui dentro. Então, por exemplo, vamos receber uma entrada aqui de 1 a 64, tá? Que é a entrada base lá de teste, de exemplo. Então, de 1 a 64 temos quantos quadrados perfeitos? E veja que o intervalo é fechado, ele está contando 1. Então, nesse intervalo a gente teria o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49 e o 64, certo? Se não tiver esquecido de nenhum. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados perfeitos, que é exatamente o que nós temos aqui. Portanto, esse aqui é o nosso puzzle. A gente tem que encontrar uma forma de fazer essa contagem de maneira rápida, já que, como a gente vê aqui no puzzle, o tempo de coisa aqui é 2 segundos, tá? Então a gente, por exemplo, se tiver uma entrada de 100 milhões, essa contagem não pode dar mais do que 100 segundos, certo? Para fazer isso, a gente vai introduzir aqui um teorema interessante. É um teorema envolvendo os números ímpares, tá? A gente sabe então que os números ímpares aqui, que a gente fala um conjunto I, contendo os ímpares 1, 3, 5, 7, até o ímpar AM, tá? E a gente vai fazer o seguinte, então. Como a gente já conhece, vamos utilizar aqui como conhecimento, que a gente sabe como que é a soma de uma PA, como encontrar os termos de uma PA, no caso, né? Certo? Perdão, né? Que no caso é a diferença. Então nós estamos aqui com uma soma de uma PA, sendo esse R aqui igual a AI mais 1, a AM mais 1, menos AM, certo? O sucessor menos o anterior. Então o sucessor menos o anterior, e dá sempre 2, olha só. Sempre 2 essa diferença, tá? Então esses números ímpares é uma PA. O conjunto de números ímpares é uma PA. Ele vai começar do 1 mais M menos 1 é 2 aqui. Na verdade, vamos... Não, tá certo, né? Senão não vai manter a PA. É que eu ia falar para colocar o 0 aqui, ó, mas aí a diferença aqui quebra, tá? Tanto porque esse aqui não é ímpar, né? Então a gente tem M aqui, 1 mais 2M menos 2, 2M menos 1. E a gente também sabe, vamos supor que a gente já tem esse teorema em mãos, que a soma desses termos aqui começa no A1 e vai até o AM, de M termos, a soma deles obedece essa equação.
Então, por exemplo, a soma aqui, ó. Aqui nós temos o A1, A2, A3, A4. Então, a soma de 4 termos, que era um M, né? Soma de 4 termos é igual a 1, que é o primeiro termo, mais o último, que é o 7, que a gente quer. E nisso aqui a gente tem 4 termos por 2. Isso aqui vai dar 8. Aqui 2, então tem que dar 16. Então 1 é 7 mais 3 é 10, 5 mais 1, 6, 16 aqui. Então essa aqui é a soma de uma PA, tá? Portanto, essa soma aqui desses números primos vai obedecer 1 mais AM, M por 2. Vamos distribuir isso aqui. E observe que o AM a gente já conhece, né? Tá aqui, ele obedece essa equação. M mais 2M menos 1 por 2, então fica M mais 2M ao quadrado menos M por 2, M ao quadrado. Olha só, então a gente descobriu que uma PA, que é um conjunto de números ímpares, a soma deles é um quadrado perfeito, tá? Então, se a gente quer somar 4 termos e quer saber essa soma, ela vai ser 4 ao quadrado, 16, é um quadrado perfeito. Por que isso vai nos ajudar? Porque aqui a gente consegue fazer uma contagem mais simples para o nosso teorema, para a gente resolver o puzzle. Vamos apagar isso aqui. Esse teorema aqui vai ser bom porque ele está dizendo aqui, se você quer achar, se você tem aqui M termos para você somar, sendo esse conjunto de números aqui um conjunto de números ímpares, então é só pegar a quantidade de termo e levar ao quadrado que você tem a soma. Tá? E por que isso é interessante? É porque com isso a gente sabe o tanto de termo que é necessário ali, que tem o quadrado para a gente chegar no resultado. Vamos concretizar isso aqui. A gente tem o L e o R. Tá? Então vamos utilizar aqui, ó. Vamos dizer que esse L e R aqui vai ser um conjunto que começa do 0 e vai até o 64. Tá? E quantos números primos vão ter aqui? A gente sabe que pegando esses termos aqui, ó, pegando o primeiro e o segundo termo dessa PA aqui de números ímpares, a gente tem um quadrado perfeito. Pegando o primeiro a gente tem um quadrado perfeito, pegando 3 a gente tem um quadrado perfeito, pegando mais aqui 4 a gente tem um quadrado perfeito por causa dessa equação. Então pegando M termos dessa PA a gente tem um quadrado perfeito. Teremos um quadrado perfeito aqui, tá? Então, para saber quantos quadrados perfeitos existem, veja quantos termos tem dentro dessa somatória, né? Por quê? Então vamos lá. A gente quer saber quantos quadrados perfeitos tem, né? Então 64, por exemplo, ele é 8 ao quadrado, né? Então é uma soma aqui de 8 termos. Então vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 5, 11, 13, 2, 4, 5, 6, 7 e o 15. Então vocês podem conferir, isso aqui vai dar 64 se não tiver mais de 8 termos aqui, né? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter 64 aqui sem dúvidas, tá? Então a gente quer saber quantos quadrados tem aqui dentro, é só ver aqui, ó. Tem 1 aqui, tem 2 aqui, tem 3 aqui, tem 4 aqui, tem 5 aqui, tem 6 aqui, tem 7 aqui, tem 8 aqui. E tem o 0 também que não entra nessa PA, né? Então tem 9, 8 mais 1. Que também é igual a quantidade de termos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 1, 9. Tá? Então se a gente quer saber quantos quadrados perfeitos existem, é só saber quantos termos precisou, quantos ímpares foi necessário para chegar ali próximo do nosso número, né? Por que próximo? Porque podia ser um intervalo de 0 a 65, e não tem um quadrado perfeito de 65, mas tem o 64. Então a quantidade de números de quadrados perfeitos que tem aqui dentro desse intervalo seria também 9, né? Seria de o 0,
o 0, 1, o 4, o 9, o 16, o 25, 36, 49 e o 64, que é o último aqui. Então essa é a ideia. A ideia é saber quantos números vai ter aqui dentro. E como que a gente sabe? Simples, né? Vamos fazer o caso para o L aqui igual a 0, tá? Então vamos primeiro falar aqui, ó. Caso 1, L igual a 0. Então L igual a 0, a soma de termos tem que dar o R, né? Então a quantidade de termos aqui tem que ser a raiz de R. Mas se a raiz de R foi 65, por exemplo, que não é um número que tem raiz, ele vai dar aí, digamos que, eu não sei exatamente, 8,2, por exemplo. A quantidade vai ser o menor para baixo, né? Vai ser 8 aqui, ó. A quantidade de quadrado perfeito é 8. É mais 1, tá? Porque tem o 0 que não está entrando aqui dentro. Certo? Se for, por exemplo, 80, também será 8, né? Vai dar... Vamos ver aqui. Isso aqui vai dar 8,94, quase 9, mas ainda não é. A gente arredonda para baixo. 8 mais 1, que é verdade, né? O 84, aí a gente já vai ter um valorzinho aqui, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 9,16, que é aproximadamente, a gente arredonda para o inteiro para baixo, né? 9 mais 1. Então vai ter 10 inteiros, porque precisou de 9 somatórios de números ímpares para chegar no 84. Então são 9 quadrados perfeitos. Então o que a gente precisa é o M raiz de R mais 1, se o L igual a 0. Tá? Então esse aqui já é um caso, né? Certo? Então aqui está feita essa parte aqui, né? Agora, caso 2, em que o L é diferente de 0. Nesse caso aqui, o que vai ser? Se, por exemplo, for 3 e 16, vamos fazer na mão para a gente entender. Os números perfeitos, os quadrados perfeitos são 0, 1, 2, 4, 9, 16, né? Então, em tese, se o L fosse 0, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é a raiz de 16 mais 1. 4 mais 1, 5. Exatamente o que a gente tem aqui. Mas, como não é o caso, ele começa do 3, então, por exemplo, 0 e 1 não entra nesse intervalo. Então, o intervalo ele começa daqui. Seria 1, 2, 3. Seria os 3 quadrados perfeitos. E o que significa? Significa pegar a quantidade de quadrados perfeitos que tem até o limite inferior e tirar e subtrair do limite superior essa quantidade aqui, né? Então, vamos localizar isso aqui. É você pegar o tanto de quadrados perfeitos que existem até o limite superior e retirar dos quantos que existe até o limite inferior, que é esse aqui. Então a subtração sobre isso aqui. Então, concretizando, a gente já sabe deixar isso aqui, essa conta a gente sabe, né? Vamos pegar um Q aqui de quadrado perfeito e vamos Q aqui também, né? O Q então vai ser raiz de R, que é a quantidade que tem, menos a raiz de L. Isso aqui tem que ser o que a gente precisa, né? Então vamos ver se aqui é arredondado para baixo, claramente, segue a mesma lógica. Então, vamos fazer esse teste aqui. Raiz de R, que é 16, menos a raiz de 3, arredondado para baixo. Raiz de 3 é 1,7, então vai dar 4 menos 1, que vai dar 3, exatamente o que a gente quer. Tá? Pegando outro intervalo aqui, ó. Opa, raiz de L. Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar, sei lá, 16 e 84. Então
esse Q aqui vai ser raiz de 84 menos a raiz de 16. Então vai ser aqui, vai dar 9, né? Menos 4, que vai ser 5 quadrados perfeitos. Aí pode até conferir lá, né? Vai ter, por exemplo, 16. Olha, desculpa aqui, ó. Tem algo que a gente tem que observar. Lembre sempre que ele é um intervalo aberto. Então a gente não pode tirar desse intervalo o 16 que a gente está tirando aqui, vai dar errado. Olha só, a gente tem que observar isso aqui. Então, ó, 16 é um quadrado perfeito que está dentro, 25, 36, 49, 64 e 81. Então ele tirou 16, tem que dar 5. Então ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Só que não contou 16, né? Porque a gente tirou ele aqui. Então isso aqui teria que ser 15, por exemplo, né? Se fosse 15 já daria certo aqui, que daria 3. A gente arredonda. Aí daria o 6 aqui, tá? A gente pode fazer uma verificação no nosso código, que é mais simples, acredito eu. Porque se isso daqui for um quadrado perfeito, então tem que contar ele, né? Isso aqui também, né? Mas ele já entra aqui dentro, a contagem dele. Tá? Então esse é nosso código, bem simples, né? Então Q tem que ser raiz de L menos a raiz de L. E se raiz de L é igual a um inteiro, então o Q tem que ser igual a raiz de R menos a raiz de L, só que tem que contar mais um aqui, tá? Então se ele for um inteiro a gente faz isso. Perfeito? Então esse aqui é o códigozinho, só vou passar ele aqui como a gente fez. A gente pegou esses valores aqui, tá? Pegou o Q, fez um loop para pegar todos os valores L e R, os dois limites, separou essa string aqui, tá? Fez alguns valores, por exemplo, o erro de valor aqui, né? E se o L for igual a zero é a própria raiz mais 1, como a gente já tinha feito. Caso não, a gente pega a raiz do limite inferior, do L. E se esse limite inferior for um inteiro, né? Aqui no caso, a gente transformou num inteiro, né? E se o quadrado dela for igual a L, né? Ou se for diferente de L, então a gente pega... Então se ela não for, né? Se ela não for o quadrado perfeito, vira a própria raiz do R menos a raiz de L, como estava ali. Opa, desculpa, né? Até esqueci de trocar a tela. Aqui, ó. Tá? Então, peraí, vamos voltar aqui. A raiz de que a gente pega o número de linhas, faz um loopzinho, faz a verificação, dá um erro de valor aqui, né? Caso dê um erro, separa a string, tá? Depois do espaço, para pegar o R e o L certinho. E aqui, ó, se for igual a zero, é a própria raiz do limite superior mais 1, como a gente discutiu. E se não for, a gente pegou aqui a raiz do L, se ele for um inteiro direto, então se ele for inteiro direto, né? Se ele for uma raiz, a gente vem aqui e soma 1, né? Que no caso aqui, ó, fica mais 1 aqui depois, tá? Caso ele não seja um inteiro, é a própria subtração, como a gente já verificou, tá? Então o código executando seria isso daqui, uma linha, e 1,64 teria que dar os 8 ali, ok?